Vamos começar este Fórum Mídias dessa quarta-feira. Está contigo, Melo. Vamos lá. Aqui a nossa Fernanda Torres, no caso, Eunice Paiva, não é? Ela é Eunice Paiva no filme, esposa do Rubens Paiva, assassinado e desaparecido pela ditadura militar. Aqui, uma manchete do UOL. Brasileiros comemoram a vitória do Oscar de Ainda Estou Aqui, mostrando aqui. Mas será que são todos os brasileiros? Olha só isso aqui, ó. Olha a Folha. Ainda Estou Aqui perde o Oscar de melhor filme para a Nora. Olha o que a Folha foi buscar, dar destaque. Ainda Estou Aqui perde o Oscar. Aqui, ó. Derrota de Fernanda Torres no Oscar amorna a celebração em cinema de São Paulo. Mais uma vez, destacando o que eles chamam de derrota. Como se fosse um jogo de futebol que aí ganhou uma. Aqui uma outra que a Sandra Nemberg teve que dar uma invertida na Folha. A Folha publicou essa imagem que está aqui em preto e branco, do Walter Salles com a Fernanda, e escreveu: orçado em 45 milhões, Ainda Estou Aqui tem valor de campanha incalculável. Aí a Sandra Nemberg, jornalista lá da Globo, resolveu lá no Instagram dar um... Desculpe, mas a quem interessa qual é o valor de divulgação e ou campanha do filme se não foi feito com dinheiro público? Quem tem a obrigação de prestar contas a quem? Não entendi, me explica. Dando uma pegadinha, né? Os internautas também comentaram em cima dessas postagens seguidas da Folha, menosprezando, buscando um lado negativo do Oscar do Ainda Estou Aqui. Aqui, ó, a Folha de São Paulo já completou 103 anos, mas o corpinho ainda é de 64. É exatamente a Folha, o corpinho da Folha e, junto, a alma da Folha continua ainda em 64. Por isso é que, para ela, a vitória do Ainda Estou Aqui é um incômodo, porque traz à tona e vem trazendo, já desde antes do Oscar, assuntos que a Folha gostaria que não viessem à tona, que ficassem adormecidos na história. Aqui, ó, a Comissão da Verdade confirma: a Folha de São Paulo apoiou a ditadura. Furgão que a Folha emprestava aos órgãos de tortura incendiado pela resistência. Comissão Nacional da Verdade chancela a versão de que a Folha emprestou carros para a ditadura. Em relatório, a Comissão de Verdade referendo o estudo segundo a qual o apoio do jornal ao golpe não foi apenas financeiro e ideológico, mas também material. E aqui tem este livro que foi lançado este ano, a serviço da repressão, Grupo Folha e violações de direitos na ditadura, de um grupo de pesquisadores. Esse livro revela que foram 18 meses de pesquisa historiográfica baseada em fontes documentais e depoimento de 44 pessoas. A obra mostra o apoio do Grupo Folha ao regime e à repressão, a participação de militares e policiais na estrutura da empresa, como trabalhadores foram presos, perseguidos ou demitidos ilegalmente. Uma das formas de colaboração da Folha com a ditadura era fornecer veículos, como caminhões de distribuição do jornal, para o uso dos agentes da ditadura. Um desses empréstimos, uma ação orquestrada pelos militares, resultou na morte de 3 militantes
da ALN, Ação Libertadora Nacional. Aqui uma pergunta na entrevista com as pessoas do jornal: que tipo de evidências do apoio do Grupo Folha? Ele fala aqui, ó, os carros foram usados para monitorar as pessoas sequestradas, assassinadas e desaparecidas. Desaparecidas. O Rubens Paiva era uma dessas pessoas desaparecidas. Uma coisa muito conhecida, mas não estava muito bem elucidada, a emboscada. Aqui eles contam da emboscada que foi feita. 3 militantes da Aliança Libertadora foram mortos. Havia um caminhão da Folha parado num ponto, e um ponto antes eles haviam deixado umas armas como isca. Os militantes pararam para pegar aquelas armas e do furgão da Folha saíram os policiais e liquidaram com os militantes. E o que os donos do Grupo Folha ganharam com isso? Porque não foi só um apoio ideológico, não. Eles lucraram muito com a ditadura. Eles usaram... Aqui, ó. Eles viraram donos, de uma maneira muito complicada, da maior rodoviária da América Latina à época, a de São Paulo. Eles usaram um terreno público para fazer essa rodoviária privada, com ônibus para vários países da América Latina. Ganharam muito dinheiro explorando um terreno público. Tinham costas quentes com o governo. Eles foram comprando outras empresas, aproveitando a maré da ditadura, a exemplo da Litográfica Ipiranga, que fazia toda essa parte da gestão de papel, que compraram por um preço irrisório. O próprio jornal Última Hora, do Samuel Weiner, perseguido pela ditadura, que estava sufocado pela ditadura, pois ele foi um dos poucos que não apoiou a repressão, eles compraram, o Grupo Folha comprou a preço de banana. São os benefícios econômicos. Além dos veículos e da chancela, o que mais o grupo fez e ganhou? Se a gente for trabalhar na esfera da comparação, o Grupo Folha colaborou jornalisticamente, editorialmente, perseguiu jornalistas, perseguiu pessoas, foi beneficiado economicamente e, no final das contas, pode ser responsabilizado indiretamente pela tortura, desaparecimento, sequestro e morte de pessoas. Nenhuma outra empresa do ramo da comunicação no Brasil teve um grau de colaboração neste nível. O cinismo da Folha era tão grande que eles tiveram uma repórter, uma jornalista deles, Rose Nogueira, presa pela ditadura, e eles declararam que a demitiram por abandono de emprego. Veja bem, ela estava presa. Agora, aqui, uma outra pessoa que se incomoda demais com a vitória de Ainda Estou Aqui, o Jair Bolsonaro. Aqui, mais uma coisa nojenta dessa figura abjeta, que foi na época que as pessoas estavam procurando as ossadas em Perus para buscar os desaparecidos. Porque a ditadura, além de assassinar, cometeu esse crime hediondo de raptar os corpos dos mortos, que ficaram desaparecidos. Não permitir, isso é crime até de guerra. Você não pode vilipendiar o defunto. A pessoa morta tinha que ter sido entregue para a família viver o luto. Mas não, desaparece, nunca assumiram que as pessoas estavam mortas. Quem viu o filme sabe do sofrimento da família, sempre aguardando que a qualquer momento o Rubens Paiva poderia voltar. E quando estavam procurando nas ossadas para ver se achavam ali pessoas desaparecidas pela ditadura, porque não é apenas Rubens Paiva, essa figura nojenta, Jair Bolsonaro, publicou isso aqui lá na portinha dele: desaparecidos do Araguaia,
quem procura osso é cachorro. E aqui, segundo o relato de Chico Paiva, neto do deputado Rubens Paiva, em 2014, durante uma inauguração de um busto do Rubens Paiva na Câmara dos Deputados, Bolsonaro saiu gritando em direção à família do deputado e disse: Rubens Paiva teve o que mereceu, comunista desgraçado, vagabundo. Ele acrescentou, o neto acrescentou, que o então deputado cuspiu no busto do Rubens Paiva. Então, o Bolsonaro e os bolsonaristas não estão satisfeitos com isso. Aqui mostra que o general Bellan, envolvido na época com a tortura e o desaparecimento do Rubens Paiva, a mulher dele foi assessora do Bolsonaro. Trabalhava para o Bolsonaro, nomeou em seu gabinete como assessora parlamentar a mulher do general. O general, ele era major na época, hoje é general e até hoje recebe dinheiro. Recebe o soldo militar lá, um saláriozinho de general. Quer dizer, foi promovido e tudo, e está ainda ganhando nosso dinheiro. E isso daí está propiciando uma revisão do caso, porque a anistia, o STF já bateu o martelo nisso, e esses processos podem ser todos revisados. E ele pode perder não apenas a pensão de hoje, como todas as promoções, e, de repente, ter ainda que devolver ao Estado o que ganhou imerecidamente nesse período. Pois é. E, Melo, olha como as pautas se conectam também, né? Porque você estava falando justamente dos grupos que não gostaram do Ainda Estou Aqui, né? Da vitória do Ainda Estou Aqui, e essa conexão com o Carnaval, né? Porque todo mundo, né, misturaram os dois eventos, o pessoal estava comemorando nas ruas, e um dos gritos, os grandes gritos deste Carnaval foi o sem anistia, né? Em um destes momentos, ontem, os foliões de um bloco no Rio de Janeiro pararam na frente da casa deste general e ficou gritando sem anistia, né? Justamente no momento em que se discute a revisão da lei da anistia, em que os golpistas da tentativa de golpe de 2023, de agora, né, estão pedindo por anistia, e no momento em que essa história da ditadura militar brasileira está tão em evidência com o filme Ainda Estou Aqui, né? Então, todas essas pautas aí se congruindo de alguma maneira no mesmo espaço e tempo, né? A anistia, a questão da anistia aos militares da ditadura militar, a questão da anistia aos golpistas da nova tentativa golpe de Estado liderada pelo bolsonarismo, e essa evidência toda aí do Ainda Estou Aqui em meio ao Carnaval, né? Protesto contra torturador em meio ao Carnaval, com pauta da anistia, Ainda Estou Aqui, ganhando o Oscar, tudo junto e misturado, né, Melo? Pois é, e com a vitória Ainda Estou Aqui, já havia esquentado esse assunto. As pessoas voltaram a falar sobre Rubens Paiva, sobre o que aconteceu, sobre os desaparecidos, né? Aqui conta que qual a participação desse, na época, Major Bellan, uma das pessoas que fez uma delação ao Ministério Público. Ele contou, era um coronel da reserva, Armando Avólio Filho. Ele contou que, quando viu o estado do Rubens Paiva na cela, lá na tortura, ele foi ao Major Bellan e falou: Major, é bom o senhor dar uma chegada lá na sala de interrogatório, porque aquilo lá não vai terminar bem. Ele ficou olhando para mim: é o Rubens que está lá, completou. Depois, 3 militares, como ele morreu, a solução foi: 3 militares foram até um ponto no Alto da Boa Vista, na zona norte do Rio, e atearam fogo em um carro para forjar um ataque a eles. Assim por ano. Eles disseram que os terroristas haviam raptado o Rubens Paiva e
queimaram o carro lá. E aqui mais adiante, Belian também chefiou agentes responsáveis por mortes na ditadura, como o tenente-coronel Paulo Malhães. Esse Paulo Malhães, em entrevista aos jornais O Dia e o Globo em 2014, ele disse ter feito, em 1973, a mando de Belian, deste hoje general, a mando dele, uma operação para desenterrar o corpo de Rubens Paiva de um ponto da Praia do Recreio, na zona oeste do Rio. Em seguida, ocultou outra vez os restos mortais. Aqui o processo contra o general Belian, o processo aberto em 2014 contra ele, se constituiu no primeiro caso de homicídio no judiciário brasileiro contra militares por crimes cometidos na ditadura. E aqui a ligação estreita do Bolsonaro com ele. Quando o Belian foi convocado a depor na Comissão Nacional da Verdade em 2014, Bolsonaro saiu em sua defesa e declarou olha bem o jornal onde ele foi dar a declaração, a Folha de São Paulo. O apelo que faço é para que o general possa falar o que ele bem entender e não fique só no caso do Rubens Paiva. Isso daqui foi um assunto de um fórum mídias nosso aqui, lá, Folha de mãos dadas com Bolsonaro. Por que a Folha, nos últimos tempos, tem sido tão camarada com Bolsonaro? Porque uma coisa os une. O Ainda Estou Aqui. 1964, a ditadura militar, os mortos, os torturados e, principalmente, os desaparecidos. Um crime continuado. E todos os dois, a Folha e Bolsonaro, têm as suas mãos sujas disso. É isso. Foi isso do Fórum Mídias de hoje. Muito bom, Melo, muito bom. Só para responder aqui a pergunta, Fal L havia perguntado qual bloco estava se referindo aí aos gritos de sem anistia na frente da casa do torturador do Rubens Paiva ontem no Rio de Janeiro. Foi no bloco Orquestra Voadora. A gente trouxe o vídeo, inclusive, aqui no começo do Fórum Café de hoje, e eu vou deixar o link da matéria que nós publicamos na Fórum aqui no chat. Na matéria vocês podem acessar também um vídeo que mostra o pessoal gritando sem anistia na casa, na frente da casa do torturador de Rubens Paiva. E antes de passar a bola aqui para o pessoal, só também trazer este superchat aqui durante o Fórum Mídias, aqui durante o comentário do Melo, né? Obrigado, Frank Joy, pela contribuição, a gente agradece muito. Ele comenta: a Folha demonstra muita ignorância, não existe perder o Oscar, não se pode perder o que não temos, ou ganha ou não ganha o Oscar. Ainda estamos aqui, ganhou. Muito bom. Mas ela ficou procurando tirar o brilho do prêmio de qualquer maneira, com manchete negativa. E só o Levante da Juventude, antes do bloco, o Levante da Juventude, um dia antes, aqui em São Paulo, fez uma manifestação contra a anistia e denunciando os assassinos e torturadores. Eles foram à casa, porque são três, né, os que foram citados. Então, tem um aqui em São Paulo. O Levante da Juventude fez uma manifestação diante da casa de um dos torturadores aqui em São Paulo. Eu queria só, antes do Melo ir embora, esse livro aqui eu ganhei do autor. Aliás, há muito tempo o autor desse livro, que chama Pouso Forçado, Melo, o Daniel Sasaki, ele me mandou esse livro e eu coloquei na fila e levo muito tempo para ler. Mas isso aqui, Melo, dialoga com o Fórum Mídia de hoje. É como a ditadura escolheu quem ia ganhar e quem ia perder. Então, a ditadura ela escolheu, no caso aqui, acabou com a Panera e entregou para a Varig, que era um aliado. Ela entregou as rotas da Panera do Brasil, entregou tudo do Mário Wallace Simonsen, que era um empresário, dono da TV Excelsior. A TV Excelsior foi a única que chamou, na época, o golpe de golpe, não de revolução, de golpe. Aí eles fecharam, fizeram tudo para quem herdou. Outro beneficiário, a TV Globo. A TV Globo
herdou todo o cast da TV Excelsior, né? Aquele casal, o casal das novelas, me fugiu agora o nome, Tarcísio Meira e Glória Menezes, na época, eles eram da Excelsior, foram para a Globo. E a Folha foi escolhida, tanto que você falou que a Folha, de ocasião, ela aproveitou para comprar a última hora que o regime militar, a ditadura, agiu para destruir, e a Folha ficou com espólio. Então, a Folha, Globo, Varig foram escolhidas pela ditadura por serem pró-ditadura militar, para ficar com os espólios de empresas importantes, como Última Hora, Parer do Brasil, Excelsior, e muitas outras, aqueles que, de alguma forma, não puxaram o saco dos ditadores de plantão. Por isso eu ainda estou aqui, incomoda tanto. Claro, porque tá é uma história desconhecida, né, Melo? É uma história escondida que pouca gente sabe, que vem à tona, e aí eles ficam incomodados demais da conta. Exatamente. Muito bom, Melo. É isso, pessoal. Até amanhã. Bem-vindo de volta de novo, Azenha. Obrigado, amigo.